Se a gente quer um futuro, ele tem que ser ancestral. Porque se tem alguém que vivia realmente, de fato, em harmonia com o meio ambiente, em uma relação não exploratória com o meio ambiente, são os povos tradicionais, as comunidades quilombolas e o MST. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo da Bebel Ecologia sobre o paradoxo da eficiência. Esse vídeo tá muito bom, tão bom que eu quis reagir aqui com vocês hoje. Mas antes de começar, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, na descrição tem o Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Bora lá? Acho engraçado como tem uma galera que acha que crise climática é algo fácil de se resolver só com, sei lá, energia nuclear, fusão nuclear, melhores motores, inovação tal, tecnologia X ou Y. Na verdade, engraçado quem acha que é algo que se resolve com algum avanço tecnológico, um otimismo das ciências que nos levaria a encontrar mais eficiência, sem ninguém se perguntar muito eficiência de quê ou para quê. Uma parcela até da nossa esquerda elogia países que investem pesado em tecnologias que requerem menos recursos, são sustentáveis, e poucos se perguntam se a solução é essa mesmo. Pouco pensam no custo de cada uma dessas infraestruturas. Esses dias eu vi alguém da esquerda falando sobre energia nuclear e como a energia nuclear é incrível, e aí eu fico pensando, será mesmo que é muito incrível? E, gente, eu assisti Chernobyl, eu tenho medo. Eu tenho muito medo da energia nuclear. Eu não sei o quanto. O Bebel tá aqui no chat pra falar o quanto ela é limpa o suficiente, né? Mas eu sempre tenho meu pé atrás, sabe? Bem menos, então, bem menos. Mas eu tenho medo, gente. Aí eu sempre fico com o pé atrás. Mas bora ouvir mais o que a Bebel tá falando. E bom, não à toa, essa retórica é o que o liberalismo mais ama para propor soluções mirabolantes para uma crise que ele mesmo causa, sem mexer nas suas raízes, é claro. Vamos do começo? Essa aberturinha é muito gostosinha, tá? Queria deixar isso claro. Na ecologia política é praticamente um consenso que a raiz da crise climática se dá porque o sistema em que vivemos precisa de expansão infinita para existir. Sim, o capitalismo precisa de expansão infinita para se manter, e quando essa expansão não acontece, ele entra em crise até viabilizar que a expansão torne a ser uma constante. É natural, dado esse cenário, que se busquem formas de mitigação do problema ecológico que não precisem abolir tudo o que conhecemos. Assim, a primeira solução que vem à cabeça costuma ser a tecnologia. Maquinário melhorado, menor uso de materiais, menor necessidade de geração e consumo energético. A gente vê muita galera querendo uma solução, né? Tipo, enquanto a gente tá no capitalismo, será que não tem como a gente fazer um capitalismo sustentável? Um capitalismo verde? E aí a gente tem que falar, não, né? Não. Afinal, se fizermos as coisas de forma mais eficiente, obviamente atenderemos às necessidades sem precisar desperdiçar tanto, certo? O sistema não tem o objetivo de suprir necessidades, mas de crescer e acumular. Isso nos dá uma pista do porquê nunca nenhuma tentativa de usar a tecnologia para reduzir impactos ambientais a nível sistêmico jamais funcionou. Na verdade, se pararmos para pensar, todos esses eventos e conferências do clima que acontecem há décadas não passam de tentativas de fazer, com o uso de invenções mirabolantes do mercado tecnológico, um descolamento entre o crescimento do capital e as emissões de gases do efeito estufa. Gente, esses eventos de COP, não sei quanto, de conferência pelo clima, só servem para as empresas falarem, olha, a gente vai poluir isso tudo, tá? Vocês estão de acordo? Então tudo bem. Não serve de nada. As empresas que vão para esse negócio são as empresas que mais poluem e mais degradam o meio ambiente. Aí vão agora para a COP30 no Pará. Aí, gente, no cardápio não pode ter açaí, não pode ter um bando de comida que é típica de lá. Por que isso? A quem que tá querendo agradar? A população do estado que vai estar lá recebendo a galera? Não é, né? Eu fico muito puta porque esses eventos só servem para fazer uma grande confraternização entre as empresas que estão destruindo o planeta, para ver o quanto elas vão continuar destruindo. Para inglês ver, literalmente. E só as emissões mesmo. Ninguém costuma mencionar com muita ênfase outros aspectos da crise climática. Isso é o que em português se convencionou chamar de desmaterialização, a busca por desassociar impacto material de avanço econômico. Nós, por aqui, chamamos disso de delírio. Hoje, para cada 1% de crescimento de PIB, a nível global, temos uma média de 0,8% de aumento em emissões de gases de efeito estufa e também 0,8% de aumento no uso de matéria-prima. Isso, ao menos, é o que levantou uma pesquisa de revisão feita por Burrow em
2021. Então vamos lá, como? Por que é impossível, mesmo com melhoras tecnológicas e aumento de eficiência de tudo quanto é coisa, reduzir o impacto ambiental? Bora falar primeiro de efeito rebote. Efeito rebote é como nós chamamos a situação em que uma tecnologia com muitos benefícios acaba, por efeitos sistêmicos, comportamentais ou econômicos, tendo esses seus benefícios cancelados parcial ou completamente, comumente se tornando, inclusive, pior em eficiência do que era a tecnologia anterior. Quando isso acontece, dizemos que o efeito rebote foi de mais de 100%. E aí entra o que um maluco lá do século XIX já tinha estudado, o Jevons. Jevons escreveu um livro lá naquela época da Revolução Industrial se consolidando na Europa, chamado A Questão do Carvão. Nele, ele apontou um paradoxo. Quanto mais as fábricas migravam para tecnologias mais eficientes em carvão, curiosamente, mais carvão elas usavam, chegando a dobrar o volume ou até mais. Ainda que pareça um contrassenso, existem várias formas de explicar isso. Primeiro que mudando o maquinário para algo que consome menos carvão, você consegue produzir mais produtos pelo mesmo custo em energia que você já tinha. Isso permite aumentar a oferta, reduzir preços, entre outras coisas. No capitalismo, a expansão é um imperativo constante, então é simplesmente isso que acontece. Expansão em vez de qualquer redução. Segundo, esse fenômeno acontece com muitas outras coisas, setores e formas de produzir. Existem fatores comportamentais em jogo também. Por exemplo, se um carro que eu comprei esse ano é muito econômico em combustível, se torna mais barato eu viajar com ele, fazer longas distâncias que antes eu pensaria 2 vezes antes de rodar, ou cogitaria de transporte coletivo. Verdade. E aí, na conta geral, o consumo de combustível aumenta em vez de diminuir, ou diminui bem menos do que foi projetado para um carro tão econômico. Esse é um humilde exemplo de pequena escala para ilustrar, mas a gente tem exemplos de larga escala também. Se sabe que a intensificação da agropecuária, ou seja, a criação dos animais confinados em vez de soltos em pastos, curiosamente aumenta o desmatamento da Amazônia em vez de reduzir, apesar da intensificação implicar em menos terra dedicada à atividade. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, porque existe um índice que mede isso, que é o IJB, o índice Jevons-Borlaug, e que em relação a essa atividade da agropecuária que eu mencionei, registrou 3,3, ou seja, para cada hectare que seria economizado confinando os animais, foram aumentados 3,3 hectares para essa atividade. E o pior de tudo, né, que a agropecuária é uma das atividades do mercado que mais poluem o meio ambiente por conta do metano, né, que as vaquinhas liberam no seu processo de ruminação. E aí fica com essa coisa de tentar ser menos poluente para o meio ambiente. Só que no caso não tem jeito, né? Isso é verdade, não tem jeito. O mesmo acontece com os transgênicos e CIA. Ai, cara, sério. Transgênico aumenta a produtividade e precisa desmatar menos. Aí desmata mais. A agropecuária põe as vaquinhas num ambiente menor para ficar em menos lugar. Aí o quê? Tem que exportar carne para países da União Europeia. Aí desmata mais para botar mais gado. E foda-se, né? E o porquê é claro, se torna mais lucrativo, com menos terreno, criar o gado. Daí o pecuarista pode, então, comprar mais terreno e criar mais gado. E algum nível de rebote vai para coisas que a gente nem pensa, como faixas de estradas que diminuem o trânsito por um tempo muito curto e depois é comum que ele piore, etc. Em 2021, o Brockway revisou a literatura existente a respeito de efeito rebote e o paradoxo de Jevons e descobriu que em mais da metade dos casos estudados pela academia, o efeito rebote foi de mais de 50%. Cara, sério, mais de 50%. Então não adianta nada, né? As ações que eles dizem que seria para reduzir estão tendo o efeito de rebote quase 50%, mais de 50%. O mínimo rebote encontrado foi 12% e o máximo foi 200%. Nossa. E os rebotes maiores foram encontrados no setor energético. Resumindo esse assunto, a promessa da tecnologia nunca é cumprida totalmente e muitas vezes ela piora cenários já delicados. Eu sintetizaria esse raciocínio dizendo que a eficiência poupa recursos, mas também poupa capital. E capital poupado é capital sendo aplicado em algo que vai seguir a lógica de sempre e tende a cancelar os efeitos teoricamente benéficos. E no marxismo? Também podemos fazer a crítica marxista diante de tudo isso que foi dito sobre tecnologia, fugindo um pouco do Jevons e demonstrando como a própria análise do capital feita por Marx já expunha as engrenagens disso tudo. O Jevons, querendo ou não, se debruçou sobre o carvão e ali revelou um problema. Mas o Marx dedicou uma parte fundamental da sua vida a explorar a dinâmica econômica que cria esse problema. Cara, é muito surreal, né? Que há mais de 200 anos atrás, né? O Marx e o Engels já falavam coisas que acontecem hoje, gente. O Lenin também falava coisas que
que acontecem hoje. Todos os marxistas revolucionários que a gente ouve mais falando por aí, falam coisas que acontecem hoje ainda. E isso é muito louco. Parece oráculo, mas não. É método. É um materialismo histórico dialético. E a gente vê o que está acontecendo, como é que a história da humanidade é a história da luta de classes. Eu vou começar usando um pouquinho do capítulo 4 do livro do Eduardo Sabarreto, o Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo, em que ele começa a falar sobre tecnologia. Acompanhe o trecho. A máquina a vapor possibilita um consumo aumentado de carvão, pois a partir dela os usos possíveis do carvão se multiplicam. A evolução da eficiência da máquina a vapor reforça esse efeito, viabilizando usos para os quais suas versões menos eficientes eram impossíveis. A invenção do motor a combustão impulsiona o consumo do petróleo. O surgimento das redes de transmissão de eletricidade impulsionam o consumo de todas as fontes energéticas disponíveis. As plataformas de petróleo permitem explorar o recurso em lugares antes inacessíveis. Plataformas mais eficientes permitem explorar ao máximo as reservas conhecidas. As máquinas colheitadeiras permitem a atividade agrícola em uma escala que expolia o solo. O desenvolvimento dos fertilizantes sintéticos permite ampliar essa escala. A turbina a jato é mais eficiente que o motor turbohélice, mas a turbina implica maior consumo de combustível porque viabiliza o crescimento vertiginoso do transporte aéreo. Bom, o Eduardo aqui nesse capítulo começa com esse exemplo, mas em seguida nos lembra que apesar da tecnologia e eficiência não serem sinônimos de uma poupança de recursos, como ele bem exemplificou, eles também não são inimigos dela necessariamente. É aqui que a gente coloca mais camadas e detalhes naquela teoria do Jevons. Qualquer tecnologia que aumente a eficiência, também implicando em aumento de intensidade de trabalho ou de produtividade, utilizará tanto ou mais recursos do que antes de sua adoção. Vamos entrar nesses mecanismos usando como base o Capital e alguns levantamentos do próprio Sabarreto. Uma das principais coisas que precisamos entender é que os capitalistas sempre estão em busca de forma de melhorar a lucratividade ou de ampliar os seus meios de produção. E há uma diferença entre aumentar em produtividade, eficiência ou intensidade. Todos esses nos confundem no nosso palavreado do dia a dia, mas só um deles aponta para alguma direção de desmaterialização. A eficiência é sempre uma mudança nos meios de produção para modificar a relação entre insumos e mercadorias, ou seja, você consegue reduzir a quantidade de ingredientes para produzir o mesmo tanto de produtos. Agora, a produtividade é outra coisa. Produtividade se trata de uma relação entre produtos e trabalho. Aumento em produtividade sem aumento de eficiência resulta em aumento no consumo dos insumos. Em outras palavras, a eficiência pode diminuir o uso de matéria-prima, mas se a quantidade de mercadorias produzidas está aumentando, não adianta nada para economizar. Sim. Da mesma forma, se a eficiência faz economizar insumos, mas a intensidade do trabalho aumenta, ou seja, se condensa-se mais trabalho no mesmo tempo, o consumo dos insumos vai subir junto. E a tecnologia possibilita aumento de intensidade com bastante frequência. O modelo fordista foi campeão disso aqui. Sim. No volume 1 do Capital, o Marx explica que o que define o valor de uma mercadoria é o trabalho socialmente necessário, ou seja, a média de trabalho necessária na sociedade para produzir aquela mercadoria. Mas o que acontece quando o burguês vende a mercadoria empregando menos trabalho do que essa média da sociedade? Por algum avanço tecnológico que ele fez na fábrica ou alguma coisa assim. Se cria uma diferença entre o trabalho social médio e o trabalho realmente aplicado. Ou seja, ele está em vantagem em relação aos outros capitalistas. Isso é o que gera mais valor extra. Sim. Porque pensa só, ele com menos trabalho pôde vender o produto pelo mesmo valor que quem usou mais trabalho. É a galera usando a IA ao invés de pagar um ilustrador, um designer para fazer um negócio. O capitalista, ele sempre vai utilizar a tecnologia para ele lucrar mais. Diferente do lugar que a tecnologia ocupa para, por exemplo, lá na Coreia Popular, que a gente já viu que existe toda uma tecnologia por trás das estufas que eles utilizam para plantar, que diminuiu o trabalho dos trabalhadores absurdamente. E isso não vai ser jogado para cima dos trabalhadores, nem vai ser usado para lucrar. Assim como as máquinas chinesas vindo para o MST vão diminuir o tempo de trabalho dos trabalhadores, vão ajudar encolher mais coisa, mas não de uma forma exploratória, que é a forma que o capital e o capitalismo utilizam essa tecnologia. Só porque ele foi mais ligeiro. Esse pioneirismo, porém, cedo ou tarde vai ser adotado pelos outros capitalistas, que também querem se sair bem. Isso, ao longo do tempo, reduz o trabalho social médio, o que reduz o valor das mercadorias como um todo no mercado. Mas e quem não adotou a tecnologia? Passa a ficar numa gritante desvantagem em relação ao restante do mercado. Isso pode facilmente se transformar em prejuízo. Dessa forma, todos são pressionados a ampliar os ganhos e tentar sair na frente, mas, no mínimo, acompanhar os demais. No capitalismo, quem não está crescendo está perdendo.
crescendo. Assim, os ganhos tecnológicos em produtividade e intensidade movimentam o sistema para o completo oposto da desmaterialização, mesmo havendo algum nível de ganho em eficiência. Nesse sistema, a tecnologia sempre está a favor do aumento da extração de mais-valia, e qualquer outro intuito é secundário. E o que eu faço, Bebel, agora? E no âmbito individual? O meu eletrodoméstico, meu carro, sei lá. Porque falar de marxismo quase sempre é algo que nos leva a olhar processos produtivos, Sim. enquanto isso documentários como Uma Verdade Inconveniente nos sugerem simplesmente trocar nossos eletrodomésticos pelos mais eficientes do mercado, enquanto o diretor desse documentário, em seu papel de vice-presidente dos Estados Unidos, retirava o país do Protocolo de Quioto por falta de flexibilidade. Cara, sério. Chega a ser inacreditável. Me irrita isso de um jeito tão absurdo, sabe? Porque o capitalismo tá sempre jogando a culpa da destruição do meio ambiente na gente, meros mortais. Enquanto eles gastam milhões de dinheiros e recursos naturais pra fazer absolutamente tudo o que eles fazem. No início do ano, eu mostrei pra vocês uma reportagem de que as pessoas mais ricas já tinham gastado em janeiro a cota de carbono do ano inteiro. Gente, a cada viagenzinha que a Virgínia faz com aquele jatinho dela, vocês não têm noção, não. A galera rica gasta milhões em recursos naturais, à torta e à direito, pra depois vir na embalagem do shampoo, assim, economize água, pra depois mandar você reciclar e você tomar banho mais rápido. Sendo que as indústrias gastam água, assim, a Coca-Cola gasta água. E assim, foda-se o meio ambiente. Foda-se o meio ambiente. Eles não estão nem aí. Então, uma puta de uma hipocrisia e, obviamente, a culpa vai sempre cair o quê? Na gente, que não tem nada a ver com isso. O agro nem paga pela água. Olha lá, o agro nem paga pela água, gente, sério. Tem uma amiga minha, marxista também, nutri lá da Sameca, que tem 2 filhinhos pequenos. A filha dela mais velha, um dia chegou em casa falando que, mamãe, eu preciso tomar banho mais rápido, porque senão eu vou acabar com a água do mundo. Aí ela, minha filha, você não acaba com a água do mundo. Quem acaba com a água do mundo é o agro. Você pode tomar o banho no tempo que você quiser. A sua mãe está deixando. Eu achei incrível. Mas exatamente, o capitalismo, ele adora jogar a culpa pra gente. De tudo que ele faz. E a culpa é sempre de nós, que não fazemos nada, que giramos esse sistema ainda. Nossa, preocupação com o meio ambiente. Virgínia e Taylor Swift, as duas nos seus jatinhos, a sei lá quantos quilômetros por hora, vendo quem gasta mais gás carbônico. Nas normas e nas obrigações. Desculpem, eu divaguei. Vamos pensar um pouco especificamente no que é eficiência para nós, ou melhor, a serviço de que está essa eficiência? Por que nós a queremos? Porque no processo produtivo, essa pergunta tem respostas mais claras. Tem a ver com quanto se pode economizar em recurso para produzir algo. Mas na nossa vida privada, com recursos escassos, mas no intuito de sobreviver, o que isso pode significar? Em documentários, como citado anteriormente, a eficiência continua sendo um tema de se ter máquinas mais modernas. No capitalismo, isso faz muito sentido. Interessa que cada pessoa tenha a máquina de última geração, nova. E aí, foda-se, se para isso você teria que descartar o que você tem, causando um prejuízo completamente desnecessário em recursos. Eu vou dar um exemplo aqui, claro como água para vocês. A todo ano lança isso aqui, porra nova. Todo ano esta porra aqui nova. O meu é o 12, né? O meu é o 12, mas já tá no 16. Quanto de recurso natural é feito aqui pra produzir isso aqui, gente? Quantas pessoas gastam rios de dinheiro só pra ter isso aqui? É isso, liberdade que a gente tem, sabe? No capitalismo, liberdade. Trazendo aqui um exemplo para nutrição. Não sei se vocês já perceberam no mercado que as coisas têm cada vez mais ficado com nomes esquisitos. Tipo, creme de leite não é mais creme de leite. É mistura láctea tipo creme de leite. Aí você vê um negócio também com os nomes esquisitos. Porque eles estão cada vez mais querendo diminuir os custos de produção dos produtos para aumentar cada vez mais o lucro deles e a gente que recebe o produto cada vez pior. E aí a redução na quantidade do alimento, aí você vê a nova embalagem com redução de não sei quantos %, mas o preço vai ser o mesmo diante da redução, né? Então você tá pagando mais por menos produto para depois culpar a gente. Eles fazem de tudo para querer lucrar cada vez mais, independente se isso vai não permitir o futuro das próximas gerações. E aí querem falar
que eles estão a fim de ajudar o meio ambiente ou a humanidade de alguma maneira? Não, né, gente? Na maioria das vezes, a troca não é ecologicamente interessante, caso essa seja a sua dúvida. O mesmo capitalismo bundão corporativo que te diz que é com carro elétrico que os problemas Esse carro é muito feio. Cara, esse carro é muito feio, na moral. ecológicos se resolvem, jamais questiona os sistemas alimentares profundamente ineficientes que existem hoje, onde mais da metade das terras agricultáveis do Brasil estão em plantio de soja para alimentar boi, que vai servir para alimentar uma pequena galerinha após anos do animal comendo quilos e quilos de ração e espolhando a terra. Nos sistemas alimentares não deve entrar a lógica da eficiência, mesmo esse sendo o calcanhar de Aquiles do Brasil do colapso climático, né? Mas Sim. vamos além. Além de pensar nos seus eletrodomésticos, carros ou no que você come, expandindo um pouco o horizonte, saindo da lógica do capital, mais eficiente e realmente eficaz do que tudo isso é ter menos máquinas para mais pessoas. Exatamente. Lavanderias compartilhadas, cozinhas compartilhadas, restaurantes populares, com comida variada, vegetal, sem ter louça para você lavar. Isso Terra aí. produtiva, cultivo variado e não monocultura para alimentar bicho. Exatamente, porque eles adoram falar que o quê? A monocultura, o agronegócio alimenta o país. Gente, a gente sabe que quem alimenta o país e com um alimento saudável, com um alimento sem agrotóxico, são os agricultores familiares que alimentam a gente. Não é o agronegócio. O agronegócio produz ração para gado e porco na União Europeia. Ponto. Fazendo reforma agrária, obviamente, né? A gente pode produzir uma quantidade de comida que vai alimentar a população brasileira inteira sem desgastar o meio ambiente da forma que o agro desgasta e que a agropecuária desgasta. A gente vê isso em outros lugares. A gente viu recentemente aqui as comunas na Venezuela, o quanto elas são eficientes na produção de alimentos para a população. Só assim a gente poderia ter uma soberania alimentar, coisa que a gente não tem até hoje, e ficamos dependendo de grandes indústrias do agro que vão botar alimentos transgênicos, que vão botar um bando de agrotóxicos para a gente comer comida com veneno, que tem veneno até nos ultraprocessados que a gente come, para quem acha que é só nos alimentos naturais. Assim como Ailton Krenak já falava, se a gente quer um futuro, ele tem que ser ancestral, porque se tem alguém que vivia realmente, de fato, em harmonia com o meio ambiente, em uma relação não exploratória com o meio ambiente, são os povos tradicionais, as comunidades quilombolas e o MST. Então, assim, a gente tem que se espelhar nesses movimentos e não tentar fazer um capitalismo verde que não vai levar ninguém a porra nenhuma. Irritei-me. Trens, ônibus muito bons, bondes, metrôs, muitos. Ter menos, mesmo que não seja tudo do melhor, ainda é bem melhor do que qualquer lógica individualizante ou consumista. E tem o bônus: convivência, comunidade, partilha. Por mais distante que pareça na lógica neoliberal, é algo não só possível, mas perfeitamente viável de ser feito aqui e agora. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Alguém sussurrou no ouvidinho de Bebel. Mas, gente, é isso. A gente só vai conseguir realmente ter um meio ambiente mais sustentável se a gente mudar essa relação entre capital e a exploração do meio ambiente, ou seja, superar o capitalismo. E é isso, a gente não precisa ter tudo de maior eficiência e maior tecnologia, não. A gente pode ter as coisas comunitárias, a gente pode ter as coisas compartilhadas, a gente pode dividir para tentar fazer menos mal para o meio ambiente. São todas essas coisas que a Bebel falou aqui, né, de restaurante comunitário, hortas urbanas. A gente pode fazer várias coisas aqui e agora, só que não é de interesse do capital. Então, para finalizar esse vídeo, como uma boa marxista-leninista, vou dizer para vocês se organizarem, porque só a organização vai fazer com que a gente supere realmente esse sistema e possa viver numa relação um pouco menos exploratória com o meio ambiente do que a gente está de fato agora, para inclusive ter um futuro como humanidade. Se você chegou até aqui, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, gente. Beijos e até a vitória.